Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bora começar? Boa noite, Alexandre. Guardar um pouquinho, pessoal ir entrando. Tá muito frio por aí? Aqui tá frio hoje. Boa noite, John. Tudo bem? E esse friozinho, hein? Esperar um pouquinho até o pessoal entrar. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Ed. Boa noite, Leandro. Tudo bem com vocês? Que bom, tudo certo. E aí, gente? Bora para a chave 3? Descobrir o que a gente precisa fazer para se desenvolver profissionalmente, para a gente aprender verdadeiramente a ganhar dinheiro. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer o nosso ato de generosidade, ficar no aviãozinho, chamar mais gente, distribuir esse conteúdo para quem quer, para quem está precisando. A chave de hoje, gente, ela é simples, mas não simplista, tá? E eu tenho certeza que vocês vão entender ela, mas vocês precisam aplicar. Se você aplicar a chave de hoje na sua vida, não tem como você não produzir resultados extraordinários, não tem como você não ganhar dinheiro. Ela é simples e prática, então a aula de hoje é uma aula técnica, tá? Então o objetivo dessa série de 10 chaves é para a gente se desenvolver profissionalmente, para a gente alcançar o sucesso, para a gente criar performance, né? Então, é o seguinte, pessoal, a chave 1 foi organize e execute conforme a prioridade, certo? E aí eu disse para vocês que para a gente organizar e executar conforme a prioridade, você precisa ter uma prioridade, certo? E a gente falou também que todos nós temos 24 horas por dia. E nessas 24 horas, nós fazemos escolhas e nós agimos, né? E o que cria o nosso resultado é justamente essas escolhas e essas ações. Por isso que eu falei para vocês que sem a prioridade é impossível você produzir resultados extraordinários. Porque se você não concentra as suas escolhas e as suas ações, elas não formam um montante. E aí, você faz escolhas e age aleatoriamente. E fazer escolhas e agir aleatoriamente, você perde todas as chances de produzir resultados extraordinários, certo? Na chave 2, nós falamos que você precisa inverter a pirâmide de Maslow e começar pela autorrealização. Certo?
Então, beleza. Nós estamos na terceira noite, na terceira chave, né? Ontem a internet estava ruim, então por isso hoje eu estou repetindo essa chave. E a chave de hoje é uma fórmula, tá? Então, anote essa fórmula. A fórmula da chave de hoje é AP mais AT é igual a PP, que é igual a SRD. Eu vou repetir para que você anote. AP mais AT é igual a PP, que é igual a SRD. Então, não se precipite, que eu vou explicar direitinho o que significa essa fórmula. E o objetivo dessa aula até o final é que você saia daqui entendendo perfeitamente o que é essa fórmula e qual o poder que ela tem de transformar a sua vida, tá? Então, vamos lá. Se você entender ela tem o poder de transformar radicalmente a sua vida, tá bom? Então, eu quero que você entenda isso e eu quero que você pratique essa fórmula, porque se você praticar, não tem erro. O sucesso não é tão difícil. Você só precisa entender essa fórmula. E transforme essa fórmula na sua bússola, tá? Ela é a sua direção. E ela é muito fácil porque são só duas coisas que você precisa se focar, tá? Então, vamos lá. As pessoas dizem o seguinte, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não ganho dinheiro. Então, se você é muito bom no que você faz, mas você não ganha dinheiro, o problema está na sua atitude. Então, assim, essa fórmula AP mais AT significa aptidão mais atitude, que é igual a PP, que é igual a poder pessoal, que é igual a sucesso, reconhecimento e dinheiro, tá? Então, para você aplicar essa fórmula e para ela funcionar, primeiro, você precisa ter uma prioridade. E eu falei para vocês no primeiro dia que a prioridade é o resultado que você quer. Lembra que eu falei para vocês que a prioridade não é a ação. A prioridade é o resultado que você quer, é a intenção, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. É a sua prioridade, é o que cria o seu resultado, tá? E o que cria o seu resultado são as escolhas e as ações que você faz nas 24 horas do dia que você tem. A gente tem uma chave que a gente vai falar depois sobre prioridades, mas dentro do tempo. E aí, essa chave vai ser top porque ela te ensina a organizar o seu dia. E aí, você fica muito focado naquilo que você precisa fazer. E você não desperdiça o seu tempo, porque você aprende a identificar aonde você gasta o seu tempo. E isso, gente, é surreal. Faz você subir de nível, assim, com muita força, né? A sua performance aumenta muito, certo? Então, é o seguinte. A fórmula AP mais AT, que significa aptidão mais atitude, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: aptidão é aquilo que você sabe fazer. O que você é bom? O que verdadeiramente você sabe fazer? Normalmente, a gente não consegue responder essa pergunta com muita facilidade. Às vezes, a gente se perde. E às vezes, a gente tem um trabalho, mas quando eu te pergunto assim, ó, no que você é bom? O que verdadeiramente você sabe fazer?
com excelência, com maestria? Porque normalmente a gente faz várias coisas. Quando a gente tem um trabalho, a gente não faz uma coisa só, a gente faz várias coisas. Mas o que vocês precisam entender que é o seguinte: o nosso talento é uma área. A gente não tem talento em uma coisa só, mas a gente tem uma área de talento que a gente atua e que a gente é muito bom. Então, vai guardando essas chaves aí com você, certo? Então, a primeira pergunta que você precisa se fazer, se você quer ter sucesso, se você quer ter dinheiro, a primeira pergunta é: qual é minha maior aptidão? Anota essa pergunta aí, gente. Anota ela aí e vai pensando, porque depois você precisa responder essa pergunta. Qual é minha maior aptidão? Então, assim, o que verdadeiramente sei fazer? Porque se você não sabe fazer nada, é difícil ganhar dinheiro. Ninguém vai te falar isso diretamente. Porque muitas vezes as pessoas, elas preferem viver iludidas. Elas preferem viver enganadas. Elas preferem não olhar para a realidade, não encarar a verdade. Se você não é bom em nada, dificilmente você vai ganhar dinheiro. Então, Steve Jobs disse que para ter sucesso na vida, você precisa ter paixão. Mas, muitas vezes isso confunde as pessoas, porque só a paixão não te garante o sucesso. O que te garante o sucesso é você precisa ter aptidão, ser muito bom em alguma coisa e ter a atitude correta. Se você for muito bom em alguma coisa e ter a atitude correta, isso te garante o sucesso. E o fato de você ser muito bom em alguma coisa te diferencia como profissional das outras pessoas. Então, o que te garante sucesso na vida é uma única coisa, é a chave de hoje. Eu vou entregar esse conteúdo para vocês por partes para que vocês entendam, tá? A chave de hoje diz o seguinte: o nível de sucesso em qualquer área da sua vida é diretamente proporcional ao nível de poder pessoal que você tem nessa área. Então, nós trouxemos uma outra palavra para o jogo, que é poder pessoal. Pense o seguinte: se você quer ganhar mais dinheiro, se você gostaria de ter mais sucesso, mais reconhecimento, por que você não consegue? Você já parou para pensar? Por que você não consegue ganhar mais dinheiro do que você ganha hoje? Porque te falta poder para isso. Se você tivesse poder para ganhar mais dinheiro, você não ganharia mais dinheiro? Mas te falta poder. Então, o que quer dizer essa fórmula? AP mais AT, que é igual a PP, que é igual a SRD. AP é aptidão. Aptidão é o que você sabe fazer. AT é atitude.
Atitude é o seu modo de pensar, o seu mindset, o seu modelo mental, a sua percepção sobre a vida. E essas duas coisas, que é aptidão mais atitude, é igual ao seu poder pessoal. E o seu poder pessoal é igual a sucesso, reconhecimento e dinheiro. Vocês estão entendendo isso? Você jamais vai ter sucesso na sua vida se você não tiver poder pessoal. Preste bem atenção o que eu vou te dizer agora. Isso aqui é a coisa mais dura que você vai ouvir na sua vida, mas também a mais libertadora, a mais verdadeira, a mais lógica e a mais transformadora. O sucesso na vida que você tem, ou mesmo o dinheiro, é igual ao seu nível de poder pessoal. Sucesso é igual a poder pessoal. Por que que isso é duro? Porque isso joga a carga sobre você. Você não tem mais como culpar o seu chefe, você não tem mais como culpar o sistema, você não tem mais como culpar o seu patrão, você não tem mais como culpar o presidente. Aí, por quê? Porque o poder pessoal só depende da sua atitude e da sua aptidão. E se o poder pessoal só depende da sua atitude, da sua aptidão, o seu sucesso só depende do seu poder pessoal. Você só precisa melhorar e aumentar a sua atitude, melhorar e aumentar a sua aptidão. Aí eu te pergunto, né? Você fala assim, às vezes você tá numa empresa e você ganha pouco lá. E você fala assim pra mim, não, Lu, mas eu sou muito bom no que eu faço. Eu tenho poder pessoal. Mas se você é muito bom no que você faz e você tá lá na empresa e a empresa te paga pouco, por que que você não sai dessa empresa para trabalhar numa outra empresa que te paga mais? Porque te falta atitude. Então, se você tem muita aptidão, mas você não tem atitude, você não tem poder pessoal. Porque essas duas coisas estão desequilibradas. Você tem aptidão, mas não tem atitude. Por isso que poder pessoal é a soma dessas duas coisas. Você precisa ter as duas coisas. Você precisa ter a aptidão e você precisa ter a atitude. Se você tem aptidão e você é muito bom no que você faz, você desenvolve determinada atividade com extrema excelência, mas você não tem atitude, você vai continuar com um nível de poder pessoal baixo. Então, se você quer ter mais sucesso na sua vida, você precisa aumentar o seu poder pessoal. É simples assim. E isso não é difícil de fazer. E eu vou te ensinar como fazer isso. Então, fique bem atento que agora vai começar a cair uma cascata de chaves, tá? O que que acontece? Preste bem atenção. Isso aqui se aplica em qualquer área da sua vida, tá? Se você tem um elevado nível de poder pessoal para criar os seus filhos, você vai ter sucesso na criação dos seus filhos. Se você tem
um elevado nível de poder pessoal nos seus relacionamentos, você vai ter sucesso nos seus relacionamentos. Mas a gente não tá falando de criação de filhos e nem de relacionamento. A gente tá falando de como ter sucesso e de como ganhar dinheiro e se desenvolver profissionalmente. Então, olha como é lógico isso que eu tô te falando e como isso se aplica em qualquer área da sua vida, a questão do poder pessoal. Tudo que você precisa entender é: não foque no sucesso, não foque no dinheiro. Foque em aumentar o seu poder pessoal. Por quê? Porque se você entende que você precisa aumentar o seu nível de poder pessoal, e se você conseguir fazer isso, é impossível você não aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Uma pessoa que tem um elevado nível de poder pessoal, ela inevitavelmente vai ter um elevado nível de sucesso. E é exatamente isso que eu preciso que você entenda. E agora vem a parte mais importante. As pessoas dizem assim, mas como eu começo do zero? E aí que tá a questão. Boa noite, Lu. Você nunca começa do zero. Você sempre tem um certo nível de atitude e você sempre tem uma certa aptidão. Você sabe fazer alguma coisa. E você sempre tem um certo nível de atitude. E o fato de você ter um certo nível de atitude pode ser algo negativo, se você tiver uma atitude errada. E na maioria das vezes, por causa do nosso molde mental, a gente tem uma atitude errada. Por causa da forma como a gente enxerga a vida e por causa da forma como a gente se posiciona diante das situações do nosso dia a dia. E é justamente essa atitude e a falta de aptidão de você ser diferenciado e ser muito bom em algo que te impede de ganhar dinheiro. Então, por isso que eu falei para vocês. Se você gostaria de ganhar mais dinheiro do que você ganha hoje, por que você não consegue? Porque te falta poder. Se você tivesse poder de ganhar mais dinheiro, você não ganharia? Estou repetindo a pergunta para que você reflita. Porque assim, gente, para pensar comigo. Nós temos advogados que ganham R$ 1.000, R$ 2.000, e nós temos advogado que ganha 500 mil por mês. E os dois são advogados. Isso acontece em todas as profissões. A gente tem jogador de futebol que ganha R$ 1.000 e temos jogador de futebol que ganha 500 mil. Então, assim, vocês concordam comigo que o problema não tá em algo externo, mas ele tá dentro de você. Porque é o que você faz com o que você tem que te diferencia.
E todos nós temos o mesmo recurso. O recurso mais importante, que é o tempo, todos nós temos iguais, que é as 24 horas por dia, que eu falei na chave 1 da prioridade. Mas aí eu vou levar vocês a pensar o seguinte: vocês acham que o advogado que ganha 500 mil reais, ele usa as 24 horas que ele tem no dia da mesma forma que o advogado que ganha 2 mil reais? Ou não? Vocês acham que as escolhas e as ações do advogado que ganha 500 mil reais é diferente das escolhas e das ações do advogado que ganha 2 mil reais? Obviamente que sim, que é completamente diferente. Por isso que eu disse para vocês que o que cria o seu resultado... Vocês estão prestando atenção no quanto isso é forte? No quanto isso é poderoso? Por isso que eu falei para vocês que o que cria o resultado de vocês são as escolhas e as ações que você faz no seu dia a dia, nas 24 horas do dia que você tem. E a gente vai ter uma chave para falar só sobre isso. Então, o poder pessoal, ele tá ligado também à sua prioridade. Mas só ter uma prioridade também não vai te levar ao sucesso. Então vamos lá. Você nunca começa do zero, você só começa do zero quando você nasce, certo? Você sempre tem um certo nível de aptidão e você sempre tem um certo nível de atitude, né? Mas sobre a atitude, que é o seu modelo mental, a gente vai falar em outro momento, tá? Eu preciso que vocês entendam a fórmula hoje. Eu preciso que vocês entendam por que você precisa aumentar o seu poder pessoal. Tá? Eu preciso que vocês entendam a fórmula que aptidão mais atitude é igual a poder pessoal e poder pessoal é igual a sucesso, reconhecimento e dinheiro, certo? Então, se hoje você tem um poder pessoal X, e eu quero insistir para que você entenda isso, porque às vezes as pessoas não ouvem o que a gente fala. Por isso que eu falei para vocês também, já outras vezes, que assim, hoje em dia, inclusive esse conteúdo que eu tô passando para vocês, você tem ele disponível em livros, em vários outros formatos. Mas o problema é que a gente não presta atenção. A gente não interioriza, a gente não pratica isso, né? E eu tô passando esse conteúdo para vocês de forma que vocês entendam. Porque é só quando você entende a importância de você fazer alguma coisa que você vai fazer essa coisa. Se você não entender a importância de fazer isso, você não vai fazer. Se eu não entendesse a importância de eu criar uma prioridade para mim, eu jamais teria criado uma prioridade para mim. Se eu não entendesse a importância de eu criar um esforço organizado em torno de uma prioridade, eu jamais iria fazer o que eu tô fazendo aqui agora com vocês. Se eu não entendesse a importância de eu aumentar o meu poder pessoal, eu jamais iria investir na minha mente, em mudar o meu modelo mental, em mudar a minha mentalidade, em mudar a minha atitude, em desenvolver a minha aptidão.
Eu preciso entender para que eu faça. Meu objetivo aqui é que vocês entendam. Vocês precisam sair dessa live entendendo isso. Então, se você tem um poder pessoal X, esse poder pessoal é igual ao seu nível de sucesso. Então, o seu nível de poder pessoal é igual ao seu nível de sucesso. Se você quer saber qual é o seu poder pessoal para ganhar dinheiro, você precisa olhar para o seu olerite, para o seu contra-cheque, para o seu prolabore, para o saldo da sua conta bancária todos os meses. Quando você olhar para aquele documento oficial que representa a sua fonte de renda, você vai visualizar um valor nesse documento. E você que está aí com seu caderno, ou se você tiver um rascunho aí próximo de você, eu quero que você escreva esse valor. Qual que é o valor que você ganha hoje? Escreve esse valor e visualiza ele. Olha para ele e veja que esse é o seu nível de poder pessoal para ganhar dinheiro hoje. E se você quer aumentar o seu poder pessoal para ganhar dinheiro, você precisa aumentar e melhorar a sua aptidão, aumentar e melhorar a sua atitude. Isso, gente, não é difícil. Em um ano, você já consegue melhorar muita coisa. Em 2 anos, você vai ter um nível de poder pessoal, um nível de sucesso muito diferente. Se você criar um esforço organizado em torno da sua prioridade. E eu vou te ensinar a fazer isso. Então, se hoje você ganha R$1.000 por mês, esse é o seu nível de poder pessoal para ganhar dinheiro hoje. E é doído, né? Saber disso. É doído olhar para isso, né? Pelo menos para mim foi. Foi bem doído olhar para mim, sabe? E pensar que em mais de 30 anos de vida, o meu poder pessoal era tão baixo. O que eu fiz nesses 30 anos, mais de 30 anos, né, gente? Bem mais, um pouquinho mais, assim, quase. O que eu fiz em todo esse tempo que eu não me tornei muito boa em alguma coisa? O que eu estava fazendo em todo esse tempo de vida? Se a gente começa a nossa vida adulta a partir dos 18, se a gente tem os nossos documentos, né, uma carteira de trabalho a partir dos 16. Se hoje você tem 30, 35, o que você fez dos 16, dos 18 até aqui que você não se tornou muito bom em algo? Sabe por quê? Porque a gente vive distraído. A gente vive disperso das nossas ações. A gente não controla as nossas emoções. A gente não faz escolhas conscientes. A gente não acumula
resultados. Porque quando uma coisa não dá certo, a gente desiste. E começa outra coisa. E aquilo não dá certo, você desiste, começa outra. Não dá certo, você desiste, começa outra. Você nunca se desenvolve. Você fica sempre com o mesmo nível de poder pessoal que você tem. E agora, eu vou fazer um exercício aqui um pouquinho mais duro ainda com vocês. Olhe para os últimos 5 anos da sua vida. Nesses últimos 5 anos da sua vida, qual o desenvolvimento que você teve de lá para cá? Já que a gente está falando de dinheiro, de vida profissional, nesses últimos 5 anos da sua vida, quanto você conseguiu aumentar no seu holerite, no seu poder pessoal? Você conseguiu aumentar um valor considerável? Ou você só recebe mal a diferença da inflação? Nesses últimos 5 anos da sua vida, você se desenvolveu? Ou você viveu 5 vezes o mesmo ano? Então, gente, é duro olhar para isso. É duro a gente perceber que a gente entra num looping na vida que a gente não sai do lugar. Que a gente tem todo o recurso, que a gente tem todo... A gente pode fazer o que a gente quiser fazer. E a gente não sai do lugar, a gente não se desenvolve. Você não consegue fazer nada expressivo, de valor. Você não consegue fazer o que você realmente gostaria de fazer. Você fica só sonhando com isso. Você dorme e acorda sonhando, mas o seu sonho nunca vira realidade. E o problema está na sua atitude. E na sua falta de aptidão. Porque o fato de você não ter uma prioridade é um problema também de atitude. Sabe por quê? Porque você também não busca conhecimento. Você não investe em você. Você gosta de assistir Big Brother. Você gosta de assistir novela, A Fazenda, ficar vendo vídeo no TikTok. Você gosta de ficar vendo esses reels aí que fica falando de amor, de que você não é amado, que não sei o que tem, e você mesmo não se ama nunca. Você não cuida de você. Você não cuida da sua saúde. Você come mal. Você não cuida da sua alimentação. Você não faz uma atividade física. E como que você quer ter energia? Você não cuida da sua mente. Você vai jogando um monte de lixo, qualquer coisa dentro da sua mente. Aí você deixa as suas emoções te controlar. Você não controla as suas emoções. Ai, Nalu, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo controlar minhas emoções. Tudo bem. E você não vai fazer nada? Então, eu tô falando tudo isso pra vocês, como eu já disse pra vocês, todo o conhecimento que eu tô passando aqui pra vocês,
está baseado nos meus estudos, mas muito mais na minha vivência. Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês é que num dia muito difícil da minha vida, eu disse para vocês que eu passei por um divórcio, né? Faz 2 anos que eu sou divorciada. E assim, vocês podem notar toda essa história que eu relato para vocês, ela não é muito antiga, né? Ela é um pouco recente. Mas teve um momento da minha vida que o desconforto era tão grande que eu me recusei a ficar nesse lugar. Eu me recusei a viver essa vida medíocre, sabe? Eu me recusei a ficar dependendo de migalhas emocionais. De pessoas que muitas vezes não sabiam o que queria. E eu ficava dependendo da atitude, das escolhas e das ações dessas pessoas. E eu me colocava por baixo. Eu me nivelava por baixo. E eu cansei disso. Eu cansei de me sentir abandonada. Eu cansei de me sentir rejeitada. Eu cansei de me sentir vulnerável. E eu entendi que eu tinha que ter coragem. E sabe o que eu fiz? Eu criei vergonha na cara. E parei de ficar choramingando, esperando alguém vir me salvar. Porque a verdade é essa. A verdade é que você acha que alguém vai te salvar. E você fica lá esperando. O príncipe encantado no cavalo branco. Você fica lá esperando alguém te falar que você é muito importante e que essa pessoa vai dar a vida dela por você. Que ela vai pagar suas contas. E eu posso te decepcionar agora? Se você não se mover e se você não resolver sair da onde você tá, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te salvar se você não se salvar. Porque eu já falei para vocês. Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele já te criou, inclusive já enviou o filho dele, um único filho dele, para morrer por você. Ele já morreu e já ressuscitou. E você tá aí, esperando acontecer um milagre que já aconteceu. Então, por isso que eu falo para vocês, entenda isso que eu tô querendo dizer para vocês hoje aqui nessa live, nessa chave. O seu nível de poder pessoal, o seu nível de sucesso sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. E por que você não tem poder pessoal? Por causa da sua falta de atitude ou a sua atitude errada e por causa da sua falta de aptidão, porque você não é bom em nada, porque você não foca em nada, em ser bom em alguma coisa. E o que eu preciso falar aqui para vocês é o seguinte: a gente precisa olhar para a nossa área do talento, porque eu falei para vocês que a nossa área do talento a gente já tem predisposição para desenvolver essa aptidão na nossa área de talento.
Para vocês que tá aqui na live, eu vou dar o spoiler hoje, que a nossa chave de amanhã é sobre talento. Vai ser uma chave top. Então já tô dando spoiler da chave de amanhã. E o que vocês precisam entender é que até você conseguir encontrar e definir a sua prioridade e você criar um movimento, um esforço organizado em torno dessa prioridade, você vai ter que, muitas vezes, trabalhar em outra coisa para você comer e aproveitar o seu tempo, as suas horas livres para desenvolver a sua prioridade. E o que você precisa entender é que em algum momento da sua vida, a sua aptidão mais a sua atitude vai se equilibrar. Você precisa equilibrar essas duas coisas. Então, assim, conforme você vai aumentando o seu nível de poder pessoal, a sua vida vai se equilibrando. Então, se hoje você tem um nível de poder pessoal X e você não ganha equilibrado a esse nível de poder pessoal, uma hora ele vai se equilibrar. Porque logo a pessoa que tá te pagando vai perceber que você vale mais. Ela não vai deixar você ir embora, ela vai te oferecer mais. Ela vai ver, ela vai enxergar o seu nível de poder pessoal, ela vai enxergar o seu valor. E o contrário também é verdadeiro. Se você se apresentar como uma pessoa que tem um elevado nível de poder pessoal e você não tiver esse poder realmente, logo a pessoa que está te pagando vai perceber que você não tem esse nível de poder pessoal que você diz que tinha e ela vai te mandar embora ou alguma coisa vai acontecer. E isso sempre se equilibra. O seu nível de poder pessoal sempre se equilibra. Então, se você começar a investir em aumentar o seu nível de poder pessoal agora, você precisa entender que isso não vai se refletir no seu holerite agora. Mas vai se refletir. Em algum momento vai se equilibrar. E o tempo que vai levar para se equilibrar vai depender muito do que a gente falou na chave 1. Que é o que eu sempre vou trazer para vocês, para que vocês não esqueçam. Eu não vou deixar vocês esquecer o que eu tô passando aqui. O que é que vai determinar o tempo que isso vai demorar para acontecer? As suas escolhas e as suas ações. Que você faz nas 24 horas do dia que você tem, que todo mundo tem. Porque eu até tudo que eu falo para vocês, né? Que eu falo para vocês que eu vivencio, né? Hoje eu estava muito cansada, muito mesmo. Ontem eu gastei bastante energia com essa internet. E vocês acreditam assim, né? Hoje ela tá funcionando, mas o técnico nem veio aqui. A visita foi cancelada porque o problema tá no equipamento, né? O meu modem, ele é muito antigo, então ele tem que ser trocado. Então, agendou uma manutenção para amanhã de manhã. Eles não mexeram em nada. E hoje a internet está funcionando. Então, assim, ó, ontem foi de verdade uma resistência. Que às vezes ela vem do mundo da não forma. E ela se materializa no mundo da forma. E essa resistência que você pode chamar de resistência, que você pode chamar de adversidade, muitas vezes você pode encarar como uma coisa ruim.
Mas uma coisa que eu aprendi na questão da atitude, ela só vai ser ruim se você tiver a atitude errada. Se você encarar ela como uma coisa ruim. Mas se você aceitar essa resistência, se você trazer a aceitação e você não resistir, você vai absorver essa adversidade. E quando você absorve a adversidade, você transcende, você sobrepõe. E é aí que você vence. Mas, se você reclama, se você se impõe, se você resiste, você aumenta o tamanho dela. Você deixa ela maior. Então, assim, ó, se você tem muitos problemas na sua vida, é porque você não consegue resolver esses problemas. E se você não consegue resolver esses problemas, é porque eles são maiores que você. Então, se você tem um nível de poder pessoal X e você tem um nível de adversidade X, se o seu nível de poder pessoal for maior do que o seu nível de adversidade, essa adversidade vai se tornar irrelevante, ela vai desaparecer. Por quê? Porque o seu nível de poder pessoal é muito maior do que essa adversidade. Mas se o seu nível de poder pessoal é muito baixo, essa adversidade fica muito maior, ela fica muito grande. E aí, você não consegue resolver. Então, presta atenção, gente. Eu vou trazer um exemplo meu aqui, só para relatar para vocês sobre a questão da aptidão e da atitude. Quando eu tive acesso a isso aqui que eu tô passando para vocês, eu me perguntei o seguinte: qual que é o meu nível de poder pessoal? Qual que é o meu poder pessoal? E a hora que eu olhei pro meu contra-cheque, eu baixei a cabeça e falei assim, não pode. O que eu fiz com 37 anos de vida? E aí, sabe que eu percebi? Que eu tinha, de certa forma, regredido. Porque em alguns momentos da minha vida, por exemplo, quando eu tinha 19, 22 anos, o meu contra-cheque era maior do que no dia que eu ouvi a primeira vez sobre poder pessoal. E aí eu olhei pra mim e disse assim, o que eu tô arrumando? O que tá acontecendo? Mas eu já tinha também, né, passado por várias coisas e como eu disse pra vocês, eu tava num momento difícil da minha vida. E todos nós temos, né, esse momento difícil. E esse momento difícil, ele é muito bom. Porque se ele tá realmente difícil, se tá doendo muito mesmo, você não vai ficar nele. Você vai querer sair.
E para você sair, você vai ter que fazer alguma coisa. Por isso que eu falo que às vezes você precisa do fracasso para chegar no sucesso. E aí então, eu olhei para mim e falei assim, qual que é meu nível de poder pessoal? E aí eu vi e falei, cara, eu não tenho poder pessoal. E aí eu percebi que eu já tinha estudado bastante, que eu já tinha feito muita coisa, que eu já tinha trabalhado em vários lugares, que eu já tinha feito, que eu já tinha assumido várias responsabilidades grandes em muitas empresas e que eu tinha desenvolvido essas responsabilidades com excelência, mas que eu não tinha feito isso para mim mesmo. Então eu vi que eu tinha muitos ingredientes, que eu tinha muitos recursos, mas eu não sabia usar eles para mim. Às vezes eu desenvolvi uma atividade com extrema maestria numa empresa, num cargo. Eu fui compradora num curtume durante 7 anos, eu era bem nova, foi nessa época aí dos 22 anos. E eu lembro que eu desenvolvi essa função com muita excelência. E eu não consegui, e aí eu percebi que eu não conseguia fazer isso na minha vida, no meu pessoal. Que os ingredientes, que tudo que eu tinha estudado, eu trazia isso para as empresas, mas não trazia para minha vida. E automaticamente, né, o poder pessoal não era percebido. Se ele não é percebido, ele não existe. Vocês já viu aquele ditado que quem não é visto não é lembrado? Então não adianta você ser muito bom em alguma coisa se você não sabe demonstrar que você é muito bom em alguma coisa. E aí eu comecei a me perguntar o que eu realmente era boa. O que eu realmente sabia fazer com maestria, com excelência. E eu não, a resposta não veio. Eu não sabia. Eu não sabia qual era a minha maior aptidão. E aí eu comecei a entender que eu precisava ter uma prioridade. Eu precisava ter um resultado em mente. Eu precisava saber o que eu realmente queria, para que eu pudesse desenvolver uma aptidão em torno dessa prioridade. Para que eu conseguisse organizar e executar em torno dessa prioridade. E somente assim eu iria ter poder pessoal. E aí eu comecei a pensar sobre o que eu realmente queria. E como eu descobri que eu precisava inverter a pirâmide de Maslow e começar pela autorrealização, eu entendi que a minha prioridade, que o resultado que eu queria precisava estar ligado com o meu talento, com a minha paixão, com aquilo que eu já tenho predisposição para fazer. Vocês estão entendendo? Tá ficando fácil? E aí eu comecei a procurar o meu talento. Eu comecei a querer entender no que eu sou boa. E eu comecei a pesquisar com muita curiosidade. Como que eu ia descobrir isso? Eu comecei a pesquisar incansavelmente. E isso não tinha na mentoria que eu comprei. Isso eu fiz por conta própria. Eu falei, não,
eu não vou sair do lugar enquanto eu não tiver muito firme isso daqui. Se é isso aqui que eu preciso entender, é isso aqui que eu vou entender. E eu sou teimosa, né, gente? Minha mãe fala que eu sou teimosa. Eu concordo com ela. E aí eu comecei essa jornada. E aí foi onde eu falei para vocês que teve uma vez que eu fiz um teste vocacional, um teste diferenciado, bem diferenciado. Esse teste me deu vários insights, junto com um monte de outras pesquisas que eu já tinha feito. Eu descobri que o meu talento, que aquilo que eu sou boa, é que eu consigo, com muita facilidade, identificar e extrair o melhor que as pessoas têm. E eu decidi que eu ia fazer isso. Eu decidi que eu ia ficar muito boa nisso. Que se eu já sou boa, eu ia ficar melhor ainda. E esse era o resultado que eu queria alcançar. E esse é o meu resultado. O resultado que eu estou buscando é impactar milhares de vidas para que elas consigam descobrir e se enxergar no que elas realmente são boas. Extrair delas o melhor que elas têm, para que elas possam comercializar e transformar isso em renda e dar uma contribuição relevante e expressiva no mundo, na vida de outras pessoas, com aquilo que elas fazem de melhor. E aí eu decidi que eu vou ser a melhor instrutora de carreira do Brasil e do mundo. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, o meu casamento também acabou por causa de trabalho, por falta dele. Na vida do meu ex-marido. Eu não tenho vergonha de falar isso, gente. E eu falei para vocês que eu ficava trabalhando incansavelmente, desesperada, para não deixar faltar o arroz e o feijão pro Thomas. Por quê? Porque eu estava preocupada com a base da pirâmide. Eu estava gastando a minha energia com a base da pirâmide. Eu estava preocupada com a minha necessidade fisiológica. Minha e do Thomas, meu filho. Então, vocês entendem como tudo faz sentido? Para mim, pelo menos, se não tá fazendo para vocês, mas eu acredito que esteja, porque é impossível não fazer sentido. Para mim fez muito sentido. E continua fazendo, e cada dia que passa faz mais sentido. Eu decidi regar a semente que cada um já tem dentro de si e contribuir para que ela cresça e para que ela dê frutos de forma exponencial e abundante. E para que essa pessoa que vai plantar saiba colher esses frutos em abundância.
Eu acho que eu não terminei o raciocínio, né? Eu lembrei agora, eu tava falando pra vocês, né, que hoje eu tava muito cansada, porque ontem eu gastei muita energia resolvendo esse negócio da internet. E aí, é, eu vou aproveitando, né, os horários livres que eu tenho pra mim desenvolver a minha prioridade e o resultado que eu quero alcançar. Então, assim, as horas vagas que eu tenho, eu aproveito para mim criar esse esforço organizado em torno da minha prioridade. E aí, no meu horário de almoço, eu tava muito cansada e aí eu pensei assim, né? Nossa, falei, ai, acho que eu vou descansar um pouco. Eu falei, não, eu não posso descansar. Hoje tem live e eu vou fazer isso. E quando você organiza a sua mente e eu vou usar essa palavra, não sei se é a mais indicada, mas quando você canaliza a sua energia para fazer alguma coisa, não tem como isso não dar resultado. Sabe o que eu vou falar para vocês? Que é uma coisa bastante interessante. Hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, mas eu acho importante, tá? Se você não puder continuar aqui, eu não vou demorar muito para finalizar. A gente já tá finalizando, mas é importante o que eu vou falar. Vou trazer mais uma analogia aqui para vocês. Quando acontece assim, de você. Quando você quer muito uma coisa, e aí a analogia é o seguinte: vamos supor que você brigou com o seu namorado, com a sua namorada, e você quer que ela volte, que ele volte. Você vai fazer de tudo para que isso aconteça. Você vai pensar nisso às 24 horas do seu dia. Você vai correr atrás dessa pessoa. Você vai conversar com pessoas que possam te ajudar a reconquistar essa pessoa, a trazer ela de volta. Você vai se arrumar, você vai ficar bonito, você vai gastar sua energia em criar argumento para convencer essa pessoa a voltar. A sua vida vai girar em torno disso. Tô certa ou tô certa? Eu tô usando essa analogia porque não existe ninguém que nunca passou por isso. Acho que todos nós já passamos por isso. E a gente fica doido, doido, querendo essa pessoa de volta. Você não pensa em outra coisa. Você quer ficar bonito, você compra roupa, você faz de tudo, você faz o que for necessário. Você ajoelha, você se humilha. Por quê que você faz isso? Porque você tem uma prioridade. Porque a sua prioridade é reconquistar essa pessoa. Porque é isso que você quer. E ninguém vai te tirar de cabeça. E por que você não faz isso na sua vida profissional? Por quê? Se você fala que você quer ganhar dinheiro, por que você não faz o que você tem que fazer para ganhar dinheiro? Porque você não sabe o que você tem que fazer? Então tá bom. Essa desculpa você não tem mais, que agora eu tô te passando aqui o que você tem que fazer. E se você não fizer,
O prejuízo é todo seu. Não reclame que você não tem oportunidade. Eu tô te trazendo isso dessa forma e eu tô te explicando como eu fiz para que você faça a mesma coisa. E aí, o que que eu fiz? Eu defini essa prioridade, eu busquei por ela incansavelmente, como se eu estivesse querendo reconquistar, mas aí não era outra pessoa, era a minha dignidade mesmo. E quando eu achei a resposta, ela não veio assim, certa, no primeiro momento. Ah, e é isso que eu quero fazer, eu tô apaixonada por isso, isso aqui é a minha paixão e eu vou largar tudo e vou fazer isso aqui. Não foi assim. Surgiram muitas dúvidas. Eu quase deixei passar. Eu quase não dei bola. Eu tô falando com vocês e meu microfone tá voando aqui, gente, tá pendurado aqui. Mas ninguém reclamou, sinal que vocês estão ouvindo, né? Tá tudo certo. E eu demorei muito tempo para ter coragem de assumir essa prioridade. De ter certeza sobre ela. Que fala muito sobre a nossa estrutura e a nossa essência, que é a nossa intuição, o nosso instinto. Bom, gente, a internet caiu por aqui. Eu liguei aqui o 4G do telefone e eu vou finalizando por aqui porque a internet já começou a oscilar. Mas amanhã cedo a gente já vai resolver esse problema, tá? Voltou, né? Obrigada. Eu liguei aqui o 4G, eu acho que vai dar pra gente finalizar, tá? Então eu tava falando pra vocês que eu descobri muitas coisas importantes sobre intuição, instinto, sobre a nossa estrutura, como Deus nos criou e como isso pode direcionar e impactar as nossas vidas, mas como, por causa da nossa insegurança pessoal e por causa de alguns paradigmas, né, por causa do nosso modelo mental, a gente não se atenta para isso. Então, muitas vezes a gente não ouve a nossa intuição, porque a gente busca segurança. Que é o que eu falei para vocês na chave 2, que segurança não existe. Então, vai guardando essas chaves aí que eu tô passando para vocês. E quando eu aprendi sobre isso e eu aprendi a usar isso, isso começou a impactar bastante as minhas decisões. E aí, várias coisas foram acontecendo até que eu chegasse nessa certeza, dessa prioridade que eu falei aqui para vocês hoje. E aí, com tudo isso acontecendo, eu fui naturalmente, só que com esforço também, né, da nossa parte, diante das nossas escolhas e das nossas ações, que é aquilo que cria os nossos resultados, aumentando o meu nível de poder pessoal.
E hoje, um ano depois, eu falo para vocês que o meu nível de poder pessoal é mais que o dobro. Então, com tudo isso, com todas essas coisas que eu fiz, gente, que não é difícil, elas levam um tempo, sabe? Até que você entenda e até que você assimile. Mas não é difícil. Eu criei uma nova Ana Lu. Mas eu investi o meu tempo, eu investi o meu dinheiro, eu investi a minha energia, eu investi o meu capital intelectual e eu investi o meu relacionamento com isso. Porque de certa forma eu tive que realinhar os meus relacionamentos, né? Você tem que fazer esse alinhamento para você conseguir. E aí essa Ana Lu começou a ficar preparada. E aí você começa a ficar preparado para as adversidades. Você para de resistir. Você começa a aceitar. Você se torna livre. Você começa a se enxergar. E aí vocês não têm noção o que acontece com a sua autoconfiança. E aí eu decidi então, por fim, a minha prioridade. E a minha vida mudou completamente. Eu alinhei a minha aptidão com a minha atitude. E o meu nível de poder pessoal, eu posso dizer, eu nem vou dizer que ele triplicou, porque assim, ele aumentou de uma forma muito exponencial. E ainda não se alinhou, né, tudo. Tudo que precisa se alinhar, mas com o tempo vai se alinhando. Então é o que eu tô falando para vocês. Quando você cria a sua prioridade e você começa a organizar e executar em torno dessa prioridade, você faz um esforço organizado em torno dessa prioridade, as suas ações e as suas escolhas, elas se tornam cumulativas. E isso vai criando o seu resultado. E quando você percebe, você começa a criar resultados extraordinários em todas as áreas da sua vida. Na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na criação dos seus filhos, nos seus relacionamentos em todos os níveis, né? Relacionamento amoroso, com a sua família, com os seus amigos, sua vida profissional, a sua mentalidade principalmente, o seu relacionamento com você próprio, que é o mais importante. E em um ano, em 2 anos, a vida muda. Então, se você aproveitar o seu tempo livre para você criar essa prioridade, para você inverter a pirâmide de Maslow e começar pela sua autorrealização, e para você aumentar o seu nível de poder pessoal, que é a sua aptidão mais a sua atitude,
inevitavelmente, você vai alcançar sucesso, reconhecimento e dinheiro. E no início você vai ter que trabalhar, às vezes, com algo que é fora da sua prioridade, para você comer. Mas nas suas horas livres você pode fazer isso. Você pode escolher conscientemente as suas ações. Mas se você tiver preguiça e você não quiser ficar e você não quiser fazer isso, não tem problema. Você pode continuar onde você tá. Você pode continuar vivendo uma vida medíocre, sonhando com a vida que você queria ter. Não tem problema nenhum. O mérito e o prejuízo é todo seu. E você sabe por que ultimamente as pessoas estão tão perdidas? Por que que as pessoas hoje sofrem com crise de ansiedade, com depressão? Por que que aumentou o nível de suicídio? Por que que as pessoas estão desmotivadas? Porque nunca existiu um período como esse, onde a nossa liberdade de escolha fosse tão grande, para a gente fazer o que a gente quiser e o que a gente achar que deve, né? Porque o que a gente escuta por aí é que assim, o importante é ser feliz, né? O importante é fazer o que te faz bem. O importante é você estar bem. Mas por que que as pessoas não conseguem estar bem? Se isso é importante, se elas têm liberdade de escolha. Hoje você tem liberdade de ser quem você quiser. Se você quiser ser homem, se você quiser ser mulher, se você quiser, sei lá. Não é? E aí, sabe o que que acontece? As pessoas não sabem o que fazer com essa liberdade. E é por isso que elas ficam perdidas. E é por isso que tem tanta gente buscando por autodesenvolvimento. Porque hoje você entra num trabalho e quando você chega lá e você senta na sua cadeira, ninguém vai lá te dizer o que você tem que fazer. Pelo menos comigo é assim. No meu trabalho, eu tenho que ter proatividade. Eu tenho que ser proativa. Eu tenho que saber o que que eu tô lá para fazer. Eu tenho que saber por que que eu sou paga. Eu tenho que saber qual que é meu papel e o que que eu fui fazer lá. Meu chefe não fica me chamando, Ana Lu, você já fez isso? Você já fez tal coisa igual era antigamente, não. Se você entra num relacionamento, ninguém tolera você ficar assim, ou você não vai me ligar, ou você não vai fazer tal coisa. Não, você faz aquilo que dá na sua cabeça. E aí as pessoas não sabem se gerenciar, não sabem se liderar. E aí cada vez elas vão ficando mais perdidas, menos desenvolvida, mais confusa, buscando cada vez mais coisas para preencher um vazio que elas sentem, querendo resolver um problema que elas não conseguem resolver e vai criando outros problemas. E aí vai virando uma bola de neve. Então, gente, só usando o que eu expliquei hoje aqui do poder pessoal, você já muda a vida. É impossível não mudar.
e vocês há de concordar comigo. Tô aqui, prova viva. Então, vou repassar os pontos aqui rapidinho. Mas uma coisa muito importante agora, a última chave que eu quero passar para vocês aqui nessa live. Pega isso. Para aqui. Presta atenção agora. Limpa sua mente aí. Para de pensar o que você está pensando. Deixa eu te falar um segredo. Tudo na vida, completamente tudo, começa com uma ideia. Vou repetir. Tudo na vida começa com uma ideia. Se você manter essa ideia, se você cultivar essa ideia, se você aprender a visualizar essa ideia e você criar um esforço organizado em torno dessa ideia, ela vai deixar de ser uma ideia e ela vai ser algo manifestado como resultado no mundo da forma. Por isso que eu postei nos meus stories ontem que sucesso é uma ideia progressiva de um sonho válido. Mas tem que ser progressivo. Você não pode desistir. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, para a gente memorizar os pontos e finalizar aqui. A gente já passou bastante do horário. Ponto 1. O resultado em qualquer área da sua vida sempre será a soma daquilo que você sabe fazer, mais o seu modo de pensar. O resultado em qualquer área da sua vida sempre será a soma daquilo que você sabe fazer, mais a sua forma de pensar. Ponto 2. Uma pessoa que tem um elevado nível de poder pessoal, inevitavelmente tem um elevado nível de sucesso. Uma pessoa que tem um elevado nível de poder pessoal sempre tem um elevado nível de sucesso. Ponto 3. Quando você alinhar a sua aptidão com a sua atitude em torno de um propósito e criar um esforço organizado, os seus resultados serão astronômicos. Quando você alinhar a sua aptidão com a sua atitude em torno de um propósito e criar um esforço organizado, os seus resultados serão astronômicos. Ponto 4. Entenda. Toda oportunidade que não está alinhada com a sua prioridade não é uma oportunidade. É uma distração. Tudo que estiver fora da sua prioridade é distração. Toda oportunidade que não está alinhada com a sua prioridade não é uma oportunidade, é uma distração.
Se você se distrair, você não acumula resultado. Bora? Boa noite para vocês, bom descanso. Obrigada por vocês terem vindo aqui. Me sinto honrada com vocês aqui. Amanhã a gente vai falar sobre talento e eu espero vocês às 20h45. Não se distraia. Obrigada, John. Verdade. Só trazer essa reflexão do John aqui para vocês, ó, nos comentários, ele disse assim, ó, parabéns, Ana Lu, a live de hoje foi profunda e muito top. Na maioria das vezes, o que eu vejo que é falta de atitude mesmo, tanto na vida pessoal quanto profissional. Fica aí essa reflexão para vocês. E é isso aí, galera, tamo junto. Bora! Boa sexta-feira e até amanhã. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.